Olá, hoje é dia 28 de julho de 2016, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, estamos aqui em Belo Horizonte, na Casa de Retiro São José, e estou aqui ao lado do Bispo Dom Lelis Lara, que no próximo dia 19 de dezembro completará 91 anos de idade. Que beleza! Dom Lelis, primeiro, obrigadão pela sua generosidade em aceitar a gente bater um papo aqui. Mas é um prazer muito grande, Gilvander. Ainda mais que a gente volta ao passado, porque nós não lidamos juntos naqueles tempos da SEBS, TEBIM. Nossa mãe, eu fui várias vezes na Diocese de Itabira Fabriciano, tanto na cidade de Itabira como em Coronel Fabriciano, trabalhamos juntos na luta, fizemos caminhadas. Lembro-me que fiz uma caminhada com vocês foram de Valadares a Belo Horizonte? Né? Exatamente, era abril de 96, 20 anos atrás. Eu peguei um trecho dessa caminhada, uns 30 quilômetros, caminhei com vocês. Exatamente. Lembro-me dessas coisas, nós tivemos lutas pesadas. Foi. Pesadas mesmo. Exatamente. Então agora, revendo você aqui, na tranquilidade desse retiro, um retiro espiritual. Estamos aqui os freis da província carmelitana, pois é, da qual faço parte, inclusive também junto com o Frei Carlos Mestres. Que está nossa, aqui também, né? É outro companheirão do passado aí. Nossa, mãe, eu vou te falar, viu? É uma alegria muito grande para mim estar aqui no meio de vocês, dessa turma de carmelitas. Muitos deles eu conheci, trabalhei junto. Isso para mim renova a minha energia, me faz voltar aos tempos passados. Estou muito feliz aqui, estou aproveitando um pouquinho também do retiro. Oh, que beleza, Dom Lelis. Então, Dom Lelis Lara, eu tive a alegria e a responsabilidade de conhecê-lo há 23 anos atrás, em 94, quando eu mudei para Belo Horizonte, ser formador e acompanhando a assessoria das comunidades eclesiais de base em Minas Gerais, Comissão Pastoral da Terra, e aí assessorei vários encontros no Vale do Aço, inclusive um dos eventos assim, inesquecíveis foi esse que o Dom Lelis está falando, em abril de 96, há 20 anos atrás, quando o MST estava fazendo marchas para chegar em 22 capitais no Brasil, em Minas Gerais. Nós fizemos uma marcha do MST de Governador Valadares até Belo Horizonte, foram 15 dias de caminhada, né? 25 a 30 quilômetros por dia, e aí quando estávamos chegando em Ipatinga, por ironia da história, era um domingo de Ramos, e o Dom Lelis Lara acolheu, né, abrindo assim as portas da cidade da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano e Ipatinga, e marchou com sem terra durante uns 30 quilômetros, que maravilha. Lembro, senhor, um solão danado, o senhor com um raminho assim, do domingo de Ramos da cabeça. Mas, Dom Lelis, para recordar assim, agora então, 19 de dezembro de 2016, o senhor vai completar 91 anos, que maravilha, desde já os parabéns, antecipadamente. Onde o senhor nasceu e por onde o senhor passou, viveu e conviveu nesses 91 anos? Eu nasci na cidade de Divinópolis, de Minas Gerais, onde eu nasci. É uma grande sede dos franciscanos, sobretudo. Eu era da paróquia de Santo Antônio e comecei a ajudar a missa lá na igreja, no Santuário de Santo Antônio, em Divinópolis, já quando eu tinha 6 anos de idade. Aí fui até ir para o seminário com 12 anos de idade. E o senhor entrou no seminário franciscano ou redentorista? Porque o senhor virou padre redentorista, não é? Eu fui conhecer os redentoristas dentro do seminário. Do seminário franciscano? Fui redentorista. Ah, redentorista. Eu não conhecia redentorista. Eu queria ser franciscano, mas Deus quis que eu fosse redentorista. Então eu fui parar no seminário redentorista de Congonhas. O fato é que meu irmão mais velho tinha um amigo lá em Belo Horizonte cujo filho estudava no seminário de Congonhas dos Redentoristas.
Então, quando esse amigo do meu irmão ficou sabendo que ele tinha um irmão que queria ser padre, falou, manda lá para o seminário onde já está meu filho. E assim eu fui parar lá em Congonhas, nem pedi para ele não. Um belo dia recebi uma carta do diretor aceitando-me para o seminário sem que eu tivesse pedido, não pedi nada. Fui aceito assim, espontaneamente. Dom Lelis Lara, e o senhor foi ordenado padre redentorista quando? Foi dia 2 de fevereiro de 1951. E o senhor se tornou bispo da Diocese do Vale do Aço quando? 2 de fevereiro de 1977. Agora, antes de ser bispo titular da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano e Patinga, só foi também auxiliado do Dom Mário, não foi? Fui. Eu fui auxiliado do Dom Mário, caso raro. Eu fui durante 19 anos auxiliado do Dom Mário. E depois o senhor foi titular da Diocese quantos anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. E o senhor agora é bispo emérito desde quando? Desde 2006, né? 2006. 2006. Então, o senhor já está com 10 anos como bispo emérito. 10 anos. Dom Lelis Lara, o senhor conheceu o primeiro bispo da Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, o Dom Marcos Noronha? Eu o conheci quando ele já não era o bispo, já tinha deixado a diocese, então aí eu o conheci. Quando eu cheguei para Itabira, transferido como redentorista que eu sou para um convento nosso de Coronel Fabriciano, então a diocese estava vacante, não tinha bispo. Então eu cheguei lá, só havia os padres. Então, isso foi no dia 14 de janeiro de 1971. 1971. Aí que eu fui para o convento redentorista de Coronel Fabriciano. E aí 6 meses depois apareceu Dom Mário 6 meses assumir depois, a diocese, né? Exatamente, Mas antes da gente falar da experiência na diocese, sobre o Dom Marcos Noronha, o que é preciso dizer? Como é que foi? Quem era Dom Marcos Noronha? Qual foi a atuação dele à frente da diocese de Itabira, Coronel Fabriciano e Patinga? Olha, é um assunto um pouco delicado falar sobre essa história. Dom Marcos Noronha, um sacerdote da cidade de Guaxupé, ele era um homem muito inteligente e ele foi eleito bispo no concílio, durante o concílio do Vaticano II. Ele participou do concílio? Participou da última fase do concílio e teve uma boa atuação. Então ele veio de Roma para a diocese cheio de esperanças numa igreja nova, numa igreja diferente. Ao passo que a diocese de Itabira naquele período, sobretudo, era uma igreja muito conservadora. Havia uns bispos assim muito enérgicos, muito conservadores, homens bons e tudo, mas... E o senhor fala bispos em Minas Gerais? Não, em Minas Gerais, de modo geral, do Regional Leste 2. Que é Minas e Espírito Santo, né? Sobretudo o estado de Minas Gerais. Havia o bispo de Diamantina, por exemplo, que era o Dom Sigô, chegou às beiras da heresia, né? Juntamente com aquele bispo de Campos, estado do Rio. E aí esse morreu fora da igreja, o bispo de Campos. Então, o Dom Sigô era dessa linha. Depois tinha o Dom Zé d'Angelo, que é Guaxupé, tinha o Dom Oscar. Então eram bispos assim, bastante conservadores, e homens muito fortes, muito positivos.
o Dom Marcos Noronha era um homem assim, delicado, e ele não se deu bem nesse ambiente, não tinha como conviver ali. E aí foi indo, e a situação dele foi se tornando difícil. Ele foi vítima de acusações falsas, né? O próprio Núncio mesmo caiu numa imprudência de falar com ela uma coisa assim, a queima-roupa, denunciando uma falha que ele teria cometido, que era falsa, mas uma denúncia falsa. Então, e aqui isso, ele mesmo disse que essa denúncia e a atitude correspondente do Núncio Apostólico foi a gota d'água que fez com que ele acabasse se decidindo mesmo a deixar o ministério. Ele não deixou o ministério. E aí que eu fui. Quando ele estava deixando, eu fui chegando a Itabira como sacerdote. Então encontrei a diocese vacante, não tinha bispo não. Mas eu conheci muito Dom Marcos, fiquei amigo pessoal dele, ele me ajudou muito no meu ministério episcopal, não sendo mais bispo. Um homem admirável. O Dom Marcos Noronha, inclusive, eu já ouvi, o Frei Carlos Mestre me disse que na época ele morava aqui em Belo Horizonte, mas foi inúmeras vezes em Itabira, a convite do Dom Marcos Noronha. O nosso Frei Vital Wilderink, que depois se tornou bispo também, trabalhou muito com o Dom Marcos Noronha na diocese. Inclusive, Dom Vital, a convite dele, parece que tornou até coordenador de pastoral, não foi? Foi mesmo, é isso mesmo. Dom Lélio Lara, agora sobre a sua atuação pastoral no Vale do Aço, né, a partir desde 71 até 2006. O que é preciso registrar, né, na diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga? Ali são muitos municípios, né? São... Bom, naquele tempo, então, era o início, né, do Concílio Vaticano II, quer dizer, estava terminando o Concílio Vaticano II, então as novas determinações do concílio, a duras penas, com muita dificuldade, a gente estava conseguindo implantar. Aliás, o senhor foi escolhido pelo Papa Paulo VI, não foi? Foi. Para ser bispo. Foi. Eu sou da turma de bispos, chamado de bispo do Paulo VI. Depois que eu saí, então o negócio mudou completamente. Eu não quero criticar, agora eu não tenho mais, eu não sou responsável mais direto pela igreja, faço a minha parte, humildemente, e pronto. Mas diz que Dom Lélio Lara, diz que as sebes é como semente boa. Se quem insiste em matá-las, na prática as plantam e elas vão germinando, né? Por exemplo, há uns 2 meses atrás eu assessorei o 20º encontro diocesano de sebes do Diocese de Guaxupé, 350 lideranças. Há um mês atrás aconteceu também lá na cidade de Jacinto, o encontro das sebes da micro com as dioceses lá de Governador Valadares, Araçuaí, Almenara, tinha umas 500 lideranças. Então as sebes não estão presentes nos meios de comunicação, né? Quase não aparece em programas em rádio nem em televisão, mas elas estão vivas, não estão? Então, sem dúvida nenhuma, estão vivas sim. E precisa continuar viva? Precisa de continuar viva, porque aí é que acontece a igreja, né? A igreja de Cristo acontece ali nas sebes, onde todos somos irmãos, né? Todos somos irmãos, todos participamos, né? Somos irmãos com Cristo, nós participamos da vida da igreja
Então... Costurando fraternidade, tentando ser luz, sal e fermento na sociedade. Pois é, exatamente. Não somos... Não aparece muito a nota de uma igreja hierárquica ou monárquica ou o que for, mas é uma igreja de irmãos, uma igreja de irmãos que trabalham juntos, né? Vivem juntos. E quando então eu estava lá em Fabriciano, no comecinho mesmo do meu ministério lá como pároco, antes mesmo de eu ser bispo lá, nós tínhamos uma comunidade lá em Fabriciano, comunidade do bairro Mangueiras. Ali era uma verdadeira comunidade. Então, quando, por exemplo, na portaria do convento chegava alguém necessitando de alguma coisa, ele pedia alguma coisa, eu perguntava assim, de onde vocês são? Lá do bairro Mangueira. Então vocês lá no bairro Mangueira, procurem o fulano de tal. A comunidade resolvia os problemas todos. Sim. Era uma comunidade. É, claro. Agora essa comunidade hoje é toda carismática. Dom Lelis Lara, então o senhor foi escolhido para ser bispo pelo Papa Paulo VI e depois o senhor foi bispo na diocese de... Eu fiquei coadjutor. Coadjutor durante 19 anos, né? Coadjutor do Dom Mário, né? De 19 anos auxiliar, depois 1 ano e pouco coadjutor. João Paulo II me nomeou coadjutor, aí eu sucedi automaticamente Dom Mário durante 6 anos. Depois de 6 anos. E aí o senhor experimentar, a vivência do senhor foi ser bispo, então, sob os pontificados de João Paulo II, depois Bento XVI, e agora... De Paulo VI antes, né? De Paulo VI antes. E agora o senhor bispo emérito com o Papa Francisco. O que é preciso dizer sobre esses papas e especialmente sobre o nosso Papa Francisco? Oh, maravilha, né? O Deus manda a pessoa certa na hora certa, né? É interessante, né? O senhor está muito feliz com o Papa Francisco? Lógico, lógico. E eu, na ocasião que o Papa Francisco começou a agir com tanta maravilha, surpreendendo-nos a cada momento, né? Então, às vezes a gente ouvia, eu ouvi várias vezes alguém lá na rua ali falar, não, mas o Papa Francisco, o Dom Lara já vem fazendo isso há muito tempo. O Dom Lara já faz isso que o Papa está fazendo há muito tempo. Eu fiquei feliz. Eu ficava feliz com essas... É sinal que o pessoal seguia, acompanhava nosso trabalho, a nossa trajetória, né? Agora, Dom Lelis Lara, ouvi falar que fizeram uma pesquisa, parece que em vários países, em que 2 segmentos na sociedade que mais temem o Papa Francisco é o clero, os padres jovens e o seminarista. Eu não ouvi falar sobre isso, sobre o resultado dessa pesquisa, mas eu posso acreditar. O que é dos aspectos assim do Papa Francisco que o senhor acha que é mais inspiradores? Que ninguém, porque o Papa Francisco parece que não é aceito por todo mundo não, né? Não ele é querido, respeitado, admirado por muita gente na igreja, mas tem gente também que tem o pé atrás, né? Tem, sem dúvida nenhuma, tem. Porque há aquelas pessoas que confundem o pastoreio com o poder, né? O Papa Francisco é um pastor simples da igreja. Ele não usa do poder para se impor. É um pastor. Então há aqueles que gostariam de ter um Papa poderoso, que se imponha pela sua postura e pelas determinações e tal. Mas o Papa Francisco
age com toda a naturalidade, como se fosse uma pessoa comum mesmo, né? A ponto de ligar para você, ligar para mim, receber sua carta e tal, falar como se fosse... É muito fraterno, né? Muito fraterno, isso é uma coisa maravilhosa. Então eu acho que Deus mandou para nós no momento certo. Primeiro o Papa Paulo VI, primeiro João XXIII. Não podemos esquecer, né? Esse foi o grande iniciador. Que convocou o Concílio Vaticano II, né? Depois veio o Papa Paulo VI, que seguiu. Depois veio João Paulo II, né? Que a gente percebeu no princípio que é uma mentalidade diferente e tudo, mas não atrapalhou, não. Contribuiu. E agora o João Paulo, o Francisco, veio também o João Paulo, antes do João Paulo II, o João Paulo I, Foi né? só 30 dias. 30 dias. Depois agora o Papa Francisco, que é um simples fiel, né? Um simples cristão, irmão de nós todos. Maravilha. Dona Lelis Lara, ao longo dos quase 91 anos de idade, o senhor já escreveu livros, artigos? Já deve ter escrito muito, né? Eu escreveram sobre mim, uma escritora lá da nossa região, um livro sobre a minha vida. Ela pesquisou muito e tal. Uma biografia de Dona Lelis Lara. É isso mesmo. Agora, o que eu escrevi, eu edito ainda uma série de cadernos de direito canônico, porque eu estudei em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, lá eu me doutorei em direito canônico. Ah, sim. Então... Doutorado em direito canônico e o mestrado em quê? Mestrado em direito canônico também, né? Antigamente era diferente, falava mestrado e depois doutorado. O senhor fez filosofia e teologia aqui no Brasil? Foi, aqui no Brasil. Mas o senhor estava falando, o senhor escreveu? Eu escrevo uma série de cadernos, caderno de direito canônico. Já saíram 18 cadernos. E agora, recentemente, eu escrevi um livro que eu intitulei Compêndio de Direito Canônico ao Alcance de Todos. É uma explicação das leis da Igreja de uma maneira acessível a qualquer um. Eu digo assim, qualquer um que não seja analfabeto e entende o que lê, vai entender o que eu escrevi sobre o direito canônico. Até eu mereci, da parte do nosso apostólico, uma carta bastante elogiosa nesse sentido, que o livro, ele fala que o livro atende a minha finalidade. Ele fala que você conseguiu o que você pretendia, colocar as leis da Igreja de uma maneira acessível nas mãos do povo. O senhor está me fazendo lembrar, Dona Lelis Lara, quando eu fazia teologia no ITESP, lá em São Paulo, meu professor de Direito Canônico foi o padre Pegoraro, que também era do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo, né? E ele falava assim, aqui na Arquidiocese de São Paulo, se 100 pessoas entrar no Tribunal Eclesiástico pedindo para se declarar a nulidade do matrimônio, por uma série de vícios, 90% é acolhido. Já no Tribunal Eclesiástico do Rio de Janeiro, que na época era o cardeal Dom Eugênio Salles, de 100 lá, 90 recebe um não. Aí ele dizia assim, olha, o direito canônico, ele não é neutro. E também não pode ser interpretado de qualquer jeito, né? Ele até dizia assim, às vezes tem até padre que é mais duro do que o direito canônico. É por aí? É isso mesmo. O
Tribunal Interdiocesano de Belo Horizonte, por exemplo, num papel timbrado do tribunal, estava escrito assim em letra grande. Como é que está escrito assim? O que Deus uniu, o homem não separe. Agora você imagina, o pobre coitado que está com esse peso de um casamento que não deu certo, na esperança de esse casamento ser declarado nulo, ele esbarra. Ao apresentar a causa, ele esbarra com essa frase, o que Deus uniu, o homem não separa, então ele desanima. Inclusive, até parece que há poucos meses atrás, o Papa Francisco disse algo sobre isso, né? Dizendo que se for passar uma peneira mesmo, grande parte dos matrimônios pode ser declarada nulidade, né? É verdade. Eu estou, pela minha experiência, absolutamente convencido que no mínimo 80% dos matrimônios realizados não valeram. Dona Lelis Lara, a biografia então sobre o senhor, qual é a autora? Margarida Drummond de Assis. O título, Lelis Lara, queria uma palavrinha sua sobre os desafios da pastoral da juventude hoje. Nós estamos no Brasil, né, nas últimas décadas aí, acima de 30 mil jovens sendo assassinados por ano, né? Me disseram também que com essa avalanche de vendeção e compração de motos, 20 mil jovens morrendo em acidentes de moto por ano, né? Dentro da igreja, a gente vê assim, a pastoral da juventude, que era assim, uma pastoral muito conectada com as comunidades eclesiais de base, com as pastorais sociais, né? Tem ainda a pastoral da juventude rural, PJR, a pastoral da juventude do meio popular, mas eu tenho ouvido na última década, assim, em grande parte, um sufocamento muito grande pelos grupos de jovens da renovação carismática, né? O que é preciso dizer hoje para a juventude, para a igreja, sobre como tocar para frente a pastoral com os jovens? É uma pergunta muito delicada para eu responder assim. O senhor que continua jovem com 91 anos quase. Pois é, eu acho que, falar sinceramente, eu acho que a renovação carismática, um grande benefício dela foi despertar, trazer, chamar de volta muita gente que estava totalmente afastada. Mas uma vez voltando, a escola dentro da igreja devia de ser outra, e não renovação carismática. Não leva. Começa tudo não atende, não resolve. Por exemplo, as músicas da renovação carismática, de modo geral, são terríveis. Não tem letra direito nem música, muito menos música. Olha, canto que os jovens cantam é só na base de oba-oba, repetindo aquilo, repetindo aquelas palavras. Deus é poderoso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas isso não traz uma mensagem. Então eu acho que o grande benefício da renovação foi ter trazido de volta muita gente para o conhecimento da igreja. Uma vez dentro da igreja, acho que a escola de formação dos jovens devia ser outra. Eu não estou de acordo com isso, não. Eu não me sinto mal. Quando eu vou falar para um grande número de jovens, eu não sei o que eu vou falar. Dona Lelis Lara. É um negócio muito, muito complicado. É um desafio. Então você pega um manual de cânticos da renovação carismática, meu Deus do céu, que não tem música nem letra.
é muito diferente, por exemplo, das músicas que animam as comunidades eclesiais de base, É que outra animam as coisa. pastorais sociais, né? Por aí você vê, por exemplo, as músicas que nasceram na época do Concílio Vaticano II com inspiração bíblica, elas persistem, elas perduram, não vão acabar nunca, né? Aquelas músicas do Padre Weber, por exemplo, seu nome é Jesus Cristo, seu nome é Jesus Cristo, está doente. Nossa Senhora, depois daquela... Passa fome, né? Ó Maria da Terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, lutaremos por ti, Nossa, a Mãe Terra. Né? É outra As músicas coisa. do Zé Vicente, Padre Zezinho, né? Nossa, mãe, Então, assim, essas músicas nós não podemos deixar. cultivam a nossa mística, mas conectada com os desafios da sociedade, não é? Exatamente. Agora, se os dirigentes das comunidades não continuam mantendo essas músicas, com o tempo elas vão desaparecer, talvez, e no lugar vão entrar outras que não trazem mensagem, não trazem nem satisfazem a gente sob o ponto de vista musical e nem sob o ponto de vista catequético ou espiritual. Então é um negócio... Eu fico muito triste, porque eu luto muita dificuldade lá na nossa diocese. Por exemplo, nós temos lá na Catedral de Coronel Fabriciano um órgão de tubos, e que é uma coisa maravilhosa. Então eu preparei grupos para cantarem ao som do órgão, mas o órgão não é utilizado devido a... Não tem quem toca. A mística, a espiritualidade é um alimento, né? Mas não pode ser de qualquer jeito, não, né? Não. Às vezes eu percebo assim, você vai ver, o tipo de oração feito pelas comunidades eclesiais de base ou pelas pastorais sociais é diferente dos movimentos religiosos de cortes mais conservadores e espiritualizantes, né? Por exemplo, quando eu ouço assim, queria ver seu comentário, dona Elislária, quando uma pessoa faz uma prece mais ou menos assim: rezemos pelos 12 milhões de desempregados no Brasil, para que Deus toque no coração das autoridades, para que as autoridades resolvam esse problema. Aí eu fico pensando assim, acho que tem alguns problemas aqui. Primeiro que a responsabilidade para resolver o problema do desemprego não é de Deus, é nossa. Então é um tipo de oração que transfere para Deus uma responsabilidade que é nossa. Segundo problema, pensar que as autoridades, quem está em cima exercendo o poder, seja poder econômico, religioso ou político, vai resolver o problema dos que estão embaixo, é ingenuidade, né? É pensar que a raposa vai arrumar o galinheiro para cuidar bem das galinhas, não é? É diferente. Agora, se fosse na SEBS, assim, rezemos para que Deus nos dê coragem, para a gente se comprometer, para a gente ajudar a organizar o povo para lutar contra esse flagelo que atinge todo. Não faz diferença? Muita diferença. Então não basta rezar, não. Tem que rezar de uma forma libertadora, não é? Libertar, sem dúvida nenhuma. É uma forma de oração que leva à luta, que leva a gente ao trabalho. É isso mesmo. Conectar com a vida, né?